E Fernanda Gomes é a informação que trazemos agora, né? A vereadora Fernanda Gomes, do Solidariedade, ela comenta a possibilidade de federação do Solidariedade com o PRD e também com o PV. Vamos saber dessa história? Vamos lá então, trazendo informação para você no nosso Comando Geral. Eu estou focada agora em cuidar de Teresina, né? Na minha próxima legislatura ainda faltam aí 2 anos para 2026. Teresina, a gente está vendo que está um caos, né? O doutor Silva vai precisar tanto do apoio dos vereadores, quanto nós vereadores também precisaremos de um alinhamento com a prefeitura. E eu estou à disposição para conversar, para buscar melhorar Teresina. Em 2026, só o futuro irá dizer. Mas hoje a gente aguarda que essa federação possa dar certo. Já está praticamente prego batido e ponta virada com o PSDB. Mas até o final aí do ano, eu acredito que possa ter um alinhamento concreto a nível nacional com o PRD, o PV e o Cidadania. É algo que o deputado estadual e presidente Evaldo Gomes já está em diálogo com a Nacional do Solidariedade. Bom, a vereadora falou então, portanto, aí, antes do comentário de Natan João Magalhães, ela falou sobre a federação e também nesse bate-papo que ela teve com a nossa equipe de reportagem, ela falou de uma possível candidatura a deputada federal em 2026. Nós ouvimos aí as 2 falas, né, da vereadora Fernanda Gomes, comentando inicialmente sobre essa federação que é muito esperada pelo Solidariedade como uma alternativa de sobrevivência ao partido, né, não só a nível local, mas a nível nacional. Solidariedade que, assim como outros partidos, enfrenta dificuldades para superar a chamada cláusula de barreira, né? Tem dificuldades para conseguir manter a sua representação no Congresso Nacional e deve formalizar nos próximos dias essa federação com o objetivo de garantir essa sobrevivência, né? Além de Solidariedade, devem participar o PSDB, que já tem um diálogo bem avançado. A novidade agora é a possibilidade também com o PRD e o PV, viu, João Magalhães? O PV, inclusive, que hoje faz parte da federação com o PT e PCdoB, mas o partido, né, está insatisfeito. O PV não teve os espaços que esperava dentro dessa federação, não conseguiu a representatividade que esperava e deve deixar essa federação para formalizar aí essa aliança com o grupo do Solidariedade e PSDB. Um outro partido, João, que deveria fazer parte, não estava em negociação, é o PDT, mas já praticamente descartada essa possibilidade do PDT compor a federação com Solidariedade e PSDB, né? São as federações um instrumento recente na política brasileira, né, que foi criado como alternativa, né, de unificar e fortalecer os partidos para superarem a chamada cláusula de barreira. Na federação, ao contrário da coligação partidária que nós já estamos acostumados, que vale apenas para o momento da eleição, a federação ela tem um prazo de validade maior, né? Ela não apenas para o momento, né, da eleição, mas ela vale também para toda a legislatura, por exemplo, né? É como se esses 3, 4 partidos que devem fazer parte da federação se tornassem um só partido durante o período em que ela estiver valendo, João. Isso mesmo, Natan. É interessante, porque é preciso que a gente entenda um pouco o contexto, né, dessa situação das federações. O Brasil tem 35 partidos, Magela e Natan. É uma fragmentação partidária muito grande. Não há correntes ideológicas que contemplem esses 35 partidos. Na prática, não haveria, né, não tem nenhuma necessidade de um país ter 35 partidos. Se a gente for, por exemplo, lá para os Estados Unidos, que é uma democracia aparentemente muito mais consolidada que a brasileira, a gente lá tem 2 partidos que dominam o cenário político. Existem outros partidos, mas não com força política suficiente para fazer frente aos demais. Aqui no Piauí a gente tem 35 siglas partidárias. O que ocorreu num passado recente? Houve um entendimento de que essa quantidade de partidos, essa fragmentação partidária, não contemplava as correntes ideológicas da sociedade e prejudicava o que se chamava, né, de governabilidade, porque a pessoa cria um partido,
fica de dono de um partido e depois sai negociando cargos, sai negociando espaços no governo. Acaba que o governo precisa negociar ali com muita gente, encarece, entre aspas, o custo da governabilidade. Então se chegou ao entendimento de que era necessário reduzir a quantidade de partidos. Para isso, obviamente, lançaram a cláusula de barreira, que diz o seguinte: um partido, para continuar tendo acesso ao dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral e tempo de propaganda no rádio e na TV, ele tem que ter uma representatividade no Congresso Nacional e ser bem votado em pelo menos 9 estados. Né? Por quê? Porque se o partido não tem acesso ao recurso financeiro e nem propaganda, ele deixa de existir. O partido só existe porque ele tem acesso a um recurso financeiro para ele trabalhar, né, obviamente, suas campanhas eleitorais. Então, neste sentido, fizeram a cláusula de barreira e os partidos pequenos, de fato, têm caminhado para o fim, porque não conseguem uma votação expressiva para deputado federal, não conseguem eleger uma bancada, não conseguem votações expressivas em 9 estados. Uma alternativa que eles encontraram foi exatamente a federação. Os partidos pequenos se unem, tornam apenas um só e com isso automaticamente eles têm acesso, né, claro, a um valor menor, mas continuam tendo acesso aos recursos de fundo partidário, fundo eleitoral e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. A federação hoje, a maior que existe, é a do PT, PV, PCdoB, mas essa sendo criada, Natan, passa a ser a federação com o maior número de partidos. Lembrando que o PV está em uma, mas muito insatisfeito com o PT, então deve deixar a Federação Brasil da Esperança e se alia, nesse caso, ao PSDB e Cidadania, ao PRD, que é um partido recém-criado, né? Inclusive o partido do atual prefeito Dr. Pessoa, e claro, ao Solidariedade do deputado Evaldo Gomes, que está de olho numa vaga na Câmara Federal em 2026, em eleger um deputado federal pelo Piauí.